Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos, eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Estamos agora, entrando num processo mais profundo, de falar sobre características técnicas dentro da medicina tradicional chinesa. E hoje nós vamos falar, então, começar uma série de vídeos, falando sobre padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Hoje eu começo falando sobre padrões de desequilíbrios energéticos do elemento fogo, do coração, tá? Então vamos falar de todos os padrões de desequilíbrios do elemento fogo, pontos que podem auxiliar nesse tratamento de uma maneira muito interessante, tá? Falaram que tá sem áudio aí, confirma aí pra mim, por favor, tá? Áudio, imagem tá legal. Olha só, o pessoal da Ecofibras entrou aí, está conosco também. Gisley Fernandes, grande Gisley Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos. Lourdes Silva, Davidson, Milene, sejam todos muito bem-vindos, tá? Feliz ano novo para todos vocês, Hoje é a nossa primeira aula de 2024, então que vocês tenham um ano muito próspero, com muitos atendimentos. Mais importante que atendimentos é fazendo com que o seu atendimento seja um atendimento de transformação. Exatamente. Se você faz um atendimento de transformação, os seus resultados são melhores e o seu paciente fideliza no seu tratamento. Certo? Então vamos lá, vou fixar aqui o tema da nossa aula de hoje e vamos começar o programa Café com Acupuntura, primeiro do ano de 2024. Tá? São 4 anos fazendo isso aqui toda terça e quinta-feira. Em algumas épocas do ano nós fazemos isso todos os dias. Tá? Padrões de desequilíbrios energéticos. Hoje vamos falar do coração. Show de bola. Opa, calma aí. Apertei o botão errado aqui. Início de ano é assim mesmo. A gente começa meio atrapalhado. Fixado aqui. Olha só, Gisley Fernando, bom dia, que Deus abençoe você. A Rafa, o grande pequeno Romeuzinho. Valeu, grande Gisley. Tá devendo a visita, hein? Estamos esperando, vamos ver se essa visita sai, Show de bola. Pessoal, então vamos lá, vamos falar de padrões de desequilíbrios. Eu vou falar sobre, metodologicamente, todos os padrões de desequilíbrios, tá? E depois eu vou falar para vocês como eu uso esses padrões de desequilíbrios para facilitar o meu diagnóstico, para facilitar a minha linha terapêutica nos meus atendimentos. Tá? E falando em atendimentos, estou com a agenda aberta para atendimentos presenciais aqui em Goiânia. Quem tiver interesse em passar por sessões de acupuntura na inteligência emocional ou tratamento de dores e diversos, tá? Dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da acupuntura, me mande um WhatsApp aí ou me mande um direct que nós agendamos para você. Tem alguns horários para o dia 8 de janeiro, segunda-feira que vem. Tá? Então, estamos com atendimentos presenciais também em consultório. Então, você que sempre teve vontade de passar por um atendimento, a hora é agora. Beleza? Então, vamos lá. Padrões de desequilíbrios energéticos. Então, quando nós vamos falar de padrões de desequilíbrios, energéticos, tá? Eu gosto de fazer isso mediante o padrão dos 5 movimentos. Tá? E justamente por conta desse processo, nós vamos começar com o padrão de desequilíbrio do elemento fogo. Do elemento fogo, que tem como órgão o coração. Então hoje nós vamos falar sobre os padrões de desequilíbrios do coração. Tá? E assim como todo órgão e toda víscera, cada órgão e cada víscera tem um padrão de desequilíbrio específico, em especial, algum padrão de desequilíbrio voltado para as questões energéticas. Então, por exemplo, o coração, ele é um órgão. Por ele ser um órgão, ele tem características de energia yin. Tá? Todo órgão e toda víscera, então, ele tem essa característica. Então, o órgão tem característica de energia yin, víscera tem característica de energia yang. O coração, por ser órgão, tem característica de energia yin. Tá? Mas, independente se ele é órgão ou se ele é víscera, ele também vai ter características de energia yang.
Tá? Então, dentro dos padrões de desequilíbrios energéticos, né, de cada órgão e cada víscera, nós vamos ter sim desequilíbrio de energia yin, desequilíbrio de energia yang. E para começarmos, né, para que isso aqui fique fácil de você entender, porque muitas vezes você lê no Maciossia ou você lê no Alterosh, né, os métodos de diagnóstico, e a gente fica perdido, né? Eu ficava muito perdido com relação a nomenclatura de todas aquelas padrões de desequilíbrios, de síndromes que eles usam. Então, estudando a fundo, você começa a perceber que existe um denominador comum nesses padrões de desequilíbrios que você pode, né, simplificar sem ser simplicista para que você possa fazer o diagnóstico da melhor forma possível. Então é por isso que eu trago isso aqui para vocês, que foi uma das coisas que vocês me pedem muito para falar mais a fundo sobre os desequilíbrios, né, os padrões de desequilíbrios, padrões sindrômicos. Então eu trago agora, a partir dessa sequência de vídeos que nós vamos fazer do Café com a Acupuntura, os padrões de desequilíbrios de cada órgão e cada víscera. Tá? E isso vai somar toda aquela fisiologia energética para nós entendermos melhor como o nosso paciente pode desequilibrar e como nós podemos seguir a linha terapêutica para tratar ele da melhor forma possível. Tá? Então, nós precisamos entender que tudo que estiver relacionado à energia yin, ele está relacionado à forma. Tudo que está relacionado à energia yang está relacionado à função. Forma e função. Tá? Então, dentro desse processo de forma e função, nós vamos ter alguns padrões de desequilíbrios. Tá? E o principal deles, né, juntamente com esse vídeo, eu estou fazendo vídeos curtos de cada um desses padrões que nós vamos falar aqui. Dentro de cada um deles, nós vamos ter algum padrão de desequilíbrio. Tá? Então, dentro das patologias de desequilíbrios do coração, nós temos um principal, que é a deficiência de Qi. Tá? Quando nós falamos deficiência de Qi, ele tem tanto deficiência de Yin quanto deficiência de Yang. Tá? Então por quê? Porque se tem deficiência das duas energias, nós temos uma deficiência de Qi. Show? Juntamente com tudo isso aqui, nós podemos entender que as deficiências de energia do coração, seja ela Yin e Yang, né, e quando elas vêm juntas, nós então vamos nessa nomenclatura de deficiência de Qi. Tá? Nós também podemos ter as deficiências específicas, né? Como a deficiência de Yin-Qi, que está ligado à forma, né? A forma do coração. Então nós podemos observar uma deficiência de Yin-Qi em patologias, por exemplo, como o paciente que tem chagas, né, que tem o coração mais dilatado, pacientes, né, que tem uma alteração ventricular, né, uma alteração de átrio ou de válvula tricúspide ou bicúspide, que são alterações de forma, também pode gerar esse processo de deficiência de Yin. Um paciente que já sofreu infarto, então também tem alteração de forma, né? E isso vai acarretando nas deficiências de Yin. E além das deficiências de Yin, nós temos também um padrão de desequilíbrio de deficiência de Yang, Qi, que está ligado à função. Então, nós podemos separar cada uma delas. Tá? Nós podemos separar cada uma delas nesses padrões de desequilíbrios, né? Mas geralmente, olha só, eu vou trazendo aqui para simplificar a vida de vocês, mas geralmente nós vamos ter mais características de pacientes com deficiência de Qi. Por quê? Porque se altera a forma do coração, a função, consequentemente, vai ser alterada no próximo passo. Então, se eu tenho um paciente chagásico, né, que tem chagas, que tem um coração mais dilatado, ele vai sofrer uma dificuldade na fração de ejeção. E tendo uma dificuldade na fração de ejeção, ele também altera a sua função. Percebe isso? Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Porque daqui a pouco eu vou falar dos pontos que nós podemos, os melhores pontos que nós podemos utilizar para cada padrão de desequilíbrio. Tá? Então, esses são os principais padrões de desequilíbrios que nós vamos ter no coração. E nós vamos ter também outros padrões. Por exemplo, né, a deficiência de sangue. Deficiência de sangue. Lá do coração. Que aí já pega, olha só que interessante, que aqui nós vamos entender da seguinte forma. Aqui nós estamos falando de energias primárias.
Aqui nós já começamos a ter um comprometimento de energias secundárias. Então, a deficiência de sangue sendo um padrão de desequilíbrio do elemento fogo, em especial do coração, ele já é um padrão de desequilíbrio mais crônico. Então, fica mais fácil de nós buscarmos o reequilíbrio nesses padrões de desequilíbrios do que num padrão de desequilíbrio mais crônico e secundário. Tá? Então, quando você tiver o paciente que tem esses padrões de desequilíbrios aqui, né, você já tem que ficar atento às questões mais crônicas dele. Inclusive, ter uma conversa explicativa para ele de que o autoequilíbrio, o autocontrole dele nesse processo de tratamento leva um certo tempo a mais. Show? E aí, também, né, não só na deficiência de sangue, nós vamos ter os padrões de estagnação. Então, podemos ter estagnação também de Ti, né? Estagnação de Ti. Podemos ter padrões de estagnação de sangue. E aí eu vou mostrar para vocês como nós vamos visualizar na língua todos esses padrões. E também podemos ter uma estagnação de energia que gera uma fleuma, que gera um processo de alteração na mente. Olha que interessante, porque patologias do coração podem chegar na mente e, inclusive, questões emocionais podem ser pontos fundamentais para gerar esse padrão de bloqueio mental. Olha que interessante, uma emoção gera um padrão de desequilíbrio energético que gera um bloqueio mental. Show? Perfeito? Maravilha. Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. Certo, pessoal? Então vamos lá. Tá vendo se a Rafa precisa abrir alguma coisa ali? Romeuzinho acordou nervoso, tomou vacina. Então ele ainda está no processo aí das vacinas do segundo mês. Certo, pessoal? Então, nesse inteirinho, tá? Nós temos esses padrões de desequilíbrios. Então, toda vez que nós já temos padrões mais crônicos, de camadas mais profundas, nós temos ainda questões mais crônicas ainda. Certo? Então, terceira camada de desequilíbrio. E aí, como que nós vamos visualizar isso aqui dentro do diagnóstico, né? Nós estamos falando de padrões de desequilíbrios, como nós vamos visualizar isso dentro do diagnóstico? Então, dentro do diagnóstico, nós temos aqui uma principal forma de avaliação, que é a língua. Então, quando nós temos, por exemplo, uma deficiência de Ti com alteração de forma e o diagnóstico de língua pelo coração se dá através da ponta, nós vamos ter alguma alteração de forma na ponta. Certo? Alteração de forma na ponta. Pode ser um coração invertido, né? Aquela língua bifurcadinha. Pode ser uma fissura, pode ser várias fissuras, pode ser um edema na ponta. Qualquer alteração de forma na ponta. Quando nós temos uma deficiência de Yang, nós vamos observar nessa língua uma língua que acumula umidade. Mas qual umidade? A umidade de Jin-E. De líquidos orgânicos, onde sempre estaremos falando aqui a respeito da ponta, que é a região da língua onde nós temos a avaliação do coração. Show? E quando nós temos uma deficiência de Qi? Então, quando nós temos uma alteração de Qi, né, que tem tanto de energia Yin quanto de energia Yang, nós vamos ter a alteração desses dois padrões de desequilíbrios. Tá? Alteração de forma com umidade. Mais umidade. Show? Perfeito. Agora, um ponto que nós temos que colocar aqui em relevância. Tá?
O coração, ele é um órgão vital e ele é um órgão onde a energia passa por ele o tempo inteiro. Então a função dele é bombear sangue. Então nós vamos perceber que dentro do coração, dentro dos padrões de desequilíbrios do coração, tá? Nós vamos ver que são padrões de desequilíbrios mais difíceis de chegar. E quando chega um padrão de desequilíbrio no coração, é porque nós já temos padrões de desequilíbrios de outros Zangfu, né, de outros órgãos e vísceras associados. Tá? Então precisamos entender isso, porque isso é ponto fundamental para nós entendermos em que nível de desequilíbrio o nosso paciente está. Tá? Isso é fundamental, porque para o coração gerar um desequilíbrio, nós temos um desequilíbrio no pericárdio que protege o coração, que já aconteceu. Então o pericárdio desse paciente já está fraco, já não conseguiu filtrar as emoções, já não conseguiu filtrar os padrões de desequilíbrios energéticos dele, e está deixando chegar esses padrões de desequilíbrios no coração. Tá? E aí, né, a deficiência de sangue. A deficiência de sangue, então, vai se mostrar na língua através de uma palidez. Pálida. Deixa eu só completar a tinta aqui, fica mais fácil. Início de ano é assim mesmo. Pericárdio é a região circunvizinha e coração. Pericárdio é o protetor do coração, né? Pericárdio é toda aquela camada que protege o coração. Não só o coração, né? Nós temos ali outras pleuras, né, que protegem não só o coração, mas outras estruturas circunvizinhas também do pulmão e de diversos. Pronto, canetão recarregado. Agora podemos dar continuidade. Tá? Então, deficiência, né, do coração, ela pode se mostrar pela língua pálida. Pela língua pálida. Eita! Acho que não era só tinta não, hein? Língua pálida, certo? E quando nós tivermos estagnações, né, a energia está estagnada, aí a língua não vai estar pálida, ela vai estar como? Ela vai estar arroxeada. Arroxeada. Opa, aqui errei. Porque aqui primeiro nós temos uma estagnação de Qi. Tá? Estagnação de Qi. A estagnação de Qi vai se mostrar no edema. Edema. Tá? Inclusive é uma forma de diferenciação sindrômica de estagnação de energia e estagnação de sangue. Tá? A estagnação de energia se mostra através do edema, por uma alteração de forma, por um aumento de volume, e a estagnação de sangue se mostra pelo arroxeado. Certo? E agora que é interessante, tá? A estagnação de energia gerando uma fleuma, gerando mucosidade, tá? Afetando a mente, isso aqui vai se mostrar não só pelo edema. Vai ter o edema, mas esse edema vai vir com uma saburra pegajosa. Saburra pegajosa. Uma saburra mais densa, mais oleosa, gordurosa, mostrando que nós temos um aumento da densificação da energia e mostrando umidade, mucosidade e fleuma, que vai estar afetando quem? A mente, em especial a ponta da língua. Show? Então agora nós já sabemos de todos os padrões de desequilíbrios do elemento fogo. E agora nós precisamos entender quais são, né, a forma de diagnóstico que nós vamos utilizar. Aqui eu mostrei através da língua, né? E agora nós precisamos saber quais os melhores pontos nós podemos utilizar para definitivamente conseguir, né, trazer o melhor resultado para esse paciente. Lembrando que aqui eu vou passar para vocês sugestões de pontos.
Tá? Cada paciente é único, cada paciente terá, né, padrões de desequilíbrios energéticos combinados. Por isso, então, nós temos que entender que o que eu estou fazendo aqui é trazendo um raciocínio clínico de um padrão de desequilíbrio isolado, como ele pode se apresentar na língua, e sugestões de pontos para esses tratamentos. Lógico que você não vai pegar, eu tenho certeza disso, tá? Você não vai pegar um paciente que tem apenas um padrão de desequilíbrio do coração. Quando ele vier, ele vai ter padrões de desequilíbrios de diversas formas. E tendo padrões de desequilíbrios de diversas formas, né, vai gerar um procedimento complexo que você vai ter que combinar pontos de desequilíbrios do coração com pontos de desequilíbrios dos outros dos outros órgãos e vísceras que possam estar acometendo eles. Certo? Faz sentido isso para você? Essa é uma das questões que mais faz explodir a mente para você ter os melhores resultados. Porque muitas vezes nós lemos nos livros, né, da forma como eu estou explicando, formas detalhadas, e aí entendemos que o paciente chegará de forma isolada. E não, o paciente chega de forma combinada. Tá? Até porque, geralmente, o paciente que chega para a acupuntura, ele já passou por vários profissionais e o padrão de desequilíbrio dele não está agudo, está crônico. Tá? Por isso que os resultados são mais lentos, por isso que nós precisamos fazer uma conversa com esse paciente de prognóstico, para entender realmente que ele necessariamente vai precisar, né, de mais sessões para buscar esse reequilíbrio. Perfeito? E aí, então, sugestões de pontos. Quando nós temos uma deficiência de Qi do coração, de energia Yin e de energia Yang, nós podemos usar, então, pontos como C5, C7. Tá? C5 é um ponto que ele vai tonificar a energia do coração. É um dos principais pontos que tonifica a energia do coração. Ah, professor, beleza, C5 é o principal ponto que tonifica a energia do coração. C7 também, sim, só que C7 ele já atua também no padrão de tonificação da energia do coração por conta de uma deficiência, tá? Mas ele já atinge a mente também. Então, quando você tem um padrão de associação mental, o C7 associado com o C5 ele vai ter respostas melhores. Show? O pericárdio 6, lembra que eu falei sobre proteção do coração? Proteção do coração, quando o coração já tem um padrão de desequilíbrio, nós vamos ter outros padrões de desequilíbrios associados, principalmente do pericárdio, porque ele é o protetor do coração. Então, se tem um comprometimento do coração, o pericárdio já está fraco também. Então, por isso que nós vamos usar o pericárdio 6, que é um ponto que filtra as emoções, que fortalece o pericárdio para proteger o coração dessas deficiências. Show? Pericárdio 6. Ponto Chu dorsal, ponto de transporte posterior, bexiga 15, Chu dorsal tem resultados fantásticos porque ele é um ponto de superficialização da energia direta do órgão e da víscera. Então ele é um ponto que traz um reequilíbrio orgânico ali para o coração. É um ponto de transporte posterior, pontos Chu dorsais, nunca esqueça desses pontos porque eles podem fazer toda a diferença no seu tratamento. Tá? Ponto VC17. VC17 também é um ponto importantíssimo e interessantíssimo nesse tratamento, VC17. E podemos também usar o ponto R6. Tá? Ponto R6 é um ponto que reequilibra todas as deficiências de todos os órgãos e vísceras, porque ele metaboliza a energia ancestral, o Jin Qi, a essência. Tá? Então, se ele metaboliza a deficiência de todos os órgãos e vísceras, ele também consegue melhorar a deficiência de Qi do coração. Show? Ponto importantíssimo. O R6 é um dos principais pontos de acupuntura. Anotem isso aí. Tá? Então, nas deficiências, nós podemos usar tanto para a deficiência de Yin quanto para a deficiência de Yang, todos esses pontos. Então, além desses pontos, nós podemos usar também na deficiência de Yang o VG24, em especial com moxa. Por quê? Porque se é uma deficiência de energia Yang, a moxa aquece, ela traz energia Yang. Podemos associar também, além desses pontos, o VG24, que tem resultados incríveis nesse tratamento. Tá? Para deficiência de Yin,
Pontos como C6, eles melhoram a alteração de forma do coração. Então, um ponto muito importante também para a deficiência de INT. Tá? VC14 mais VC15 também auxiliam na melhora do coração. Tá? E também, quando nós falamos de alteração de forma, VC4, ele auxilia ali o centro Dantian a metabolizar a energia, né, a energia da essência que vai ser precursora, né, da essência de cada órgão e cada víscera. Show? Estão anotando isso aí? Estão anotando isso aí porque são questões importantíssimas aí no tratamento das questões. Então, ó, anotar esses padrões de desequilíbrios. Tá? Quando nós temos uma deficiência de sangue, né, que a língua está pálida, mostrando essa deficiência de sangue no coração, tá? Nós já vamos ter um comprometimento também emocional, mental, tá? Então, a mente interferindo no coração, ele gera esse padrão de deficiência de sangue, tá? Porque consome a madeira, né, que tem uma correlação com a limpeza emocional, fazendo com que isso chegue no coração, chegue na mente e gere uma deficiência de sangue. Então, na deficiência de sangue, nós podemos usar pontos como VC4. Deixa eu aproveitar e já recarregar esse canetão aqui também, que aí fica mais fácil. Até para quando eu for tirar a foto e postar lá no canal do Acupunturista no Telegram, fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Perfeito! Então, quando acabar essa aula aqui, eu tiro foto do quadro, posto no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Se você não faz parte do Acupunturista no Telegram, do canal do Acupunturista no Telegram, o link está na minha bio, tá? Vai lá, entre lá, porque lá eu posto sacadas diárias e as fotos do quadro de todos os cafés com acupuntura para vocês terem e anotarem, reassistirem quantas vezes for preciso, tá? Então, VC4, ele metaboliza a energia, né, ancestral, o Jin, fazendo com que melhore a mente, melhore a deficiência de sangue, melhore a produção de sangue também, tá? VC4 mais bexiga 17, que é o chu dorsal, que auxilia no sangue. Nós podemos auxiliar o bexiga, usar o ponto bexiga 17 com o bexiga 20, porque o bexiga 20 também auxilia na formação do sangue, tá? E também podemos utilizar, né, aqui o bexiga 10, baço 10, tá? Baço 10 que também coordena o sangue. Então, VC4 mais bexiga 17 mais bexiga 20 mais baço 10. Bexiga 17 e bexiga 20 são pontos que tonificam o sangue, tonificam o shui, tá? Quando nós temos uma estagnação de Qi, se nós temos estagnação de Qi, nós temos um acúmulo de energia. Então, o que nós precisamos fazer? Diluir essa energia. Baço 6 mais baço 9 diluem a energia e o ponto estômago 40 elimina a energia, tá? Elimina a energia. Então, baço 6, baço 9 diluem a energia para elas serem eliminadas, tá? E também nós podemos associar com o ponto F3, que melhora a circulação energética, fazendo com que essa energia seja circulada de uma forma melhor. Show? Todos os meridianos ficam afetados, né? Porque o fígado fica em deficiência e não consegue distribuir o sangue e o Qi. Sim, é o que eu expliquei, Raquel, né? Quando nós temos um desequilíbrio do coração, outros órgãos já foram afetados também. Principalmente quando pegamos essa parte mais crônica de segunda e terceira camada de desequilíbrios. Isso mesmo, perfeito. Show? Estagnação de sangue, né? Quando nós temos uma estagnação de sangue, nós podemos usar então o pericárdio 4. Pericárdio 4, ele tem uma função importante porque é um ponto acumulador. Então ele tira o acúmulo e fazendo circular melhor. Perfeito? Baço 6 e baço 9 diluem a umidade. Quem elimina a umidade é o estômago 40, que é o principal, tá? Wanda tá aí conosco, bom dia. Pericárdio 4 é o ponto acumulador, tá? Pontos R25, tá? O ponto R25 move o Qi e o Shui do tórax, tá? Ponto Rim 25 movem o Qi e o sangue do tórax. E o baço 10 também auxilia
no sangue, tá? O ponto baço do sangue. Tá? Quando nós temos um comprometimento da mente, uma estagnação, uma fleuma que está interferindo diretamente na mente, nós podemos usar o ponto C9 com o ponto pericárdio 5. O ponto coração 9, que inclusive você pode fazer uma sangria nele, né, que é o ponto TIM do coração, com o PC5, você faz uma eliminação da fleuma da mente. Tá? Você tira a estagnação da mente. Então, pacientes que apresentam a mente muito cansada, aquela mente pesada, que não consegue concentrar, C9 com PC5 diminui a fleuma da mente. Tá? Pontos como bexiga 15, estômago 40, que elimina a umidade, VG 26, que atua diretamente na mente. Tá? Você consegue melhorar esse padrão também de estagnação da mente. Geralmente eu gosto de associar o estômago 40 com VG20, porque o estômago 40 tira a umidade e você está direcionando isso para a mente. Então você retira a umidade de onde? Da mente, associando o VG20. Por isso que eu gosto dessa combinação, dessa associação de pontos. Tá? O VC12 também. VC12, ele tonifica o baço para ele não sofrer e fazer novas estagnações. E o bexiga 20 resolve a fleuma. Dissolve a fleuma. Tá? Então, tudo isso auxiliando no tratamento dos padrões de desequilíbrios do elemento fogo. Agora, eu quero trazer um ponto importante, porque por todos esses padrões de desequilíbrios aqui, eles vão gerar um padrão de desequilíbrio específico do fogo, que é um excesso de energia Yang. Ah, professor, mas como tem um excesso de energia Yang, sendo que pode ter uma deficiência de Qi, uma deficiência de Yang? Quando nós temos padrões de desequilíbrio de deficiência de Qi ou deficiência de Yang do coração, eles acontecem por conta do consumo da mente, o consumo da energia Yang, que se acende gerando um extravasamento de energia Yang e o paciente perde energia. Tá? Então, o excesso de energia, ele vem, né? O Maciossi ainda traz isso, né? Que é o colapso da energia Yang. Então, por isso que vai depender dos níveis de desequilíbrios, por isso que eu resumo os padrões de desequilíbrios do fogo em excesso de energia Yang. Porque independente se é deficiência de Yin, deficiência de Yang, deficiência de Qi, estagnação de sangue, isso mostra um comprometimento de todos os padrões de desequilíbrios dos outros órgãos e vísceras que levam um excesso de energia Yang. Então, quando eu for falando dos outros padrões de desequilíbrios, tá? Do baço, do fígado, do rim, vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. E toda aula que eu falar sobre o padrão de desequilíbrio de um órgão ou de uma víscera, eu vou trazer o padrão geral de desequilíbrio dele. E a última aula dessa série de padrões de desequilíbrios, eu vou mostrar a forma como eu utilizo isso aqui para você entender a combinação e você não precisar ficar decorando todos esses padrões de desequilíbrios que são primários, né? Que são iniciais a um padrão de desequilíbrio geral do órgão e da víscera, para que você possa, de uma forma geral, conseguir reequilibrar, né, o seu paciente de uma maneira geral, principalmente no fator emocional desses pacientes. Show? Fez sentido aí para vocês? Essa aula de padrão de desequilíbrio do fogo explodiu a sua mente? Se explodiu, já mande aí uma cabecinha saindo fumaça, porque na terça-feira que vem eu vou falar de outro padrão de desequilíbrio de outro órgão. Então você não pode perder essa série de aulas sobre os padrões de desequilíbrio. Tá? Sempre trazendo padrão de desequilíbrio, o diagnóstico através da língua e os principais pontos para você fazer esse tratamento. Show? Então já convidem seus colegas, vou tirar foto do quadro e postar no canal do Acupunturista no Telegram para vocês, se vocês quiserem assistir novamente, ter tempo para anotar com mais detalhes, tá? Tudo isso vai ficar gravado aí para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, qualquer dúvida, estou sempre por aqui, tá? E se você quiser entender mais sobre padrões de desequilíbrios energéticos, como tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes para você ter os melhores resultados, eu te convido a me mandar uma mensagem no direct que eu vou te mandar um link para você entrar num grupo de WhatsApp, porque em breve terei uma aula só sobre como você vai ter os melhores resultados
com acupuntura em 2024, tratando as emoções dos seus pacientes. Beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente dia, um início de ano fantástico, com muita transformação na sua vida e nos seus pacientes. Beleza? Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.